Bem, olá pessoal, vamos então agora seguindo a nossa lógica de gravador de macros, né? Quem não viu o primeiro vídeo sobre essa parte, né? Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu fiz ali sobre a introdução e a gravação de macros. Vamos atribuir uma macro ao controle de formulário, uma caixa de texto ou forma, né? Então, se a gente precisa criar uma macro específica para uma pasta de trabalho, é bom armazenar essa macro na pasta de trabalho e anexar ela a um controle de formulário ou qualquer objeto na planilha, tá? Então, vamos pensar nesses passos aí, ó. Então, de novo, vamos aqui desenvolvedor, vamos aqui na guia desenvolvedor e vamos clicar no botão inserir, certo? Para abrir a lista de opções ali na guia, opa, perdão, fui inserir aqui, na guia desenvolvedor. A guia desenvolvedor, né? Para abrir a lista do que tem aqui no desenvolvedor, que é esse botão inserir aqui, que tem essa pastinha de trabalho, inserir controles. Então tem uma série de controles interessantes, né, para nós aí. Ah, então temos alguns controles de formulário e controle de ActiveX, aqui, ActiveX, né, em inglês. Então aqui temos controle de formulário, aqui embaixo os de ActiveX, né. Os botões aqui do X, né, do ActiveX são muito idênticos, né, aos de formulário, né. Então vamos clicar em um ícone de botão de controle de formulário do canto superior esquerdo da lista inserir, que é esse primeiro aqui, ó, botão controle de formulário. Vamos clicar nele aí, ó, e vamos dimensionar esse botão dentro da planilha, né? Então tu vê que ele pede para dar um nome para esse botão, né? Então ele diz ali, ó, botão 1, botão 1 clique, né? Eu vou chamar esse botão aí de executar macro. Executar macro. E aí vou dar um. Aparece a lista de macros que eu tenho que tem nesse botão, certo? E eu posso atribuir para macro existente ou eu posso criar uma macro, clicar em gravar aqui e ó, todas as pastas de trabalho, essa pasta de trabalho ou outra pasta relativa. Só tem macros, né? Ou eu posso criar uma macro nova relativa à opção do que eu vou fazer com este botão, tá? Então, ó, inserir, vou atribuir aquele primeiro botão, executar, vai aparecer ali o botão a opção de executar macro. Então, como eu já tinha criado aquela macro 1 do vídeo anterior, dê uma olhada ali na descrição, eu vou clicar aqui, né? E aí eu posso clicar em editar, né, para editar a macro, ou posso simplesmente clicar em OK. Então vejo que quando eu clico nesse botão, o que que acontece? Ele formata aquela célula D5 que eu tinha criado, ó, o botão em amarelo, né? Provavelmente deve ter colocado em negrito, que eu não escrevi, o macro, negrito, né? Acertou ali, né? Não tinha texto nenhum, mas vejam que ele formatou especificamente aquele botão, certo? Então eu associei um botão, ó, um botão de execução por uma tarefa que é automatizada, certo? Então isso é o que ele faz, esse comando de atribuir botão a uma macro específica. Se eventualmente, eu quero editar o nome desse botão para botão 1, né? Ou mudar algumas configurações do botão, eu clico aqui com o direito do mouse e vou em editar texto, né? Então aí, editar texto, eu seleciono ele aqui, aí eu posso colocar o tamanho que eu quiser, a fonte que eu quiser, né? Posso colocar em negrito, mas vejam que, aí eu clico fora, ele, né? Deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar em preto aqui esse negócio, e vamos ver se ele, ó, ficou em amarelo, minha formatou de novo. Então ele só muda, né? Se eu tentar aqui, ó, toda vez que eu clicar, ele não acontece nada, né? Com o botão. Eu vou clicar em. Posso formatar controle. E aí, formatar controle, eu posso. Alinhamento, tamanho, eu posso alterar o tamanho e redefinir o tamanho aqui entre largura e proporção. Tu vê que quando eu clico com o botão direito, ele aparece as minhas. Aparece aqui no canto as bolinhas, né? Onde eu posso então redimensionar esse botão. Ou eu ainda posso fazer assim, eu posso editar texto, ordem, né? Fazer para frente, para trás, os meus comandos de desenho do Excel. Ou na formatação eu posso mudar aqui a cor de fundo, né? Isso aqui é a cor do texto. Eu posso mudar aqui, eu tenho proteção, eu posso bloquear esse botão se eu quiser, né? Ou bloquear o texto, o tamanho. E posso colocar um texto alternativo, que é o texto que vai aparecer em cima do, ó, ah, tem aqui em cima do botão 1, certo? Ah, e aí tem uma opção aqui, o alinhamento também que posso, mesmas opções de fonte eu posso fazer, tá? Se é sublinhado, alinhamento, tamanho, algumas propriedades se move com a célula ou não, se eu imprimo objeto, a margem, então tudo eu posso formatar
o botão, tá? Quando a gente digita, certo? Eu não consigo alterar a cor de fundo desse botão, tá? Eu não consigo alterar essa cor de fundo. Se eu apertar um Ctrl e der um clique no botão, ó, aí eu consigo, né? Aí eu consigo entrar na forma de edição do botão, senão só dando clique comum não acontece, tá? Ah, então, se eu clicar fora do botão, né, ele volta para funcionar como botão de macro. Bom, agora vamos formatar esse botão. Vou clicar com o botão direito, vou em formatar controle, né? E se essa caixa de diálogo formatar controle tiver só guia fonte, provavelmente significa que houve uma falha aí, não sair do modo de edição de texto, né? Então, se isso ocorrer, vocês deem fecha a caixa de diálogo, dê um Ctrl clique e repitam esse processo. Tem que aparecer todas as opções ali aqui de formatação de controle, tá? E aí, então, com essas opções eu posso formatar e fazer o que quiser para criar para alterar, né? Alterar aí inclusive incluindo a cor aqui do texto, alterar esse botão, certo? Eu posso atribuir uma macro a qualquer objeto de planilha, tá? Qualquer coisa. E aí, se a gente quiser, né, clicar aqui, né, na guia desenvolvedor e ver aqui o abrir o Visual Basic, aliás, vamos clicar em macros e clicar em editar, ó, macro 1, né? Tu vê que continua a mesma coisa, né? A única diferença é que a gente atribuiu um botão aqui, né, que vai chamar essa guia, esse código de execução para macro. Então é basicamente isso que acontece e é uma coisa que pode facilitar, né, no gravador de macros, né, ou mesmo independente da gente criar macro pelo gravador ou pelo comando. A dificuldade disso aqui é que, de novo, né, se a gente faz a macro pelo gravador, né, usando o gravador de macros, né, então deixa eu formatar de outra forma essa borda aqui, vou botar uma cor cinza, né, vou botar um itálico, vou botar aqui um texto de teste. Ó, vou clicar aqui. Itálico não muda nada, né? Porque não entra itálico na minha formatação de macro, mas ele coloca em negrito. Se por acaso eu tirar em negrito e clicar de novo, ele põe em negrito de novo. Então a dificuldade é, se eu tentar executar isso aqui em qualquer outro botão, como a minha referência está na D5, ó, ele não vai funcionar. Ó. Ele vai sempre pensar que é na célula D5. Então a gente tem que pensar e programar bastante, né? Uh, o que a gente quer fazer com o nosso gravador de macros se for fazer dessa forma. E é interessante, então, por isso, né, se justifica o conhecimento da linguagem Visual Basic. Daí a gente pode realmente programar a macro de uma forma mais interessante, né, e a gente pode também projetar melhor o que a gente quer fazer para que evite esses problemas de erro ou gere uma macro que, na verdade, não faça bem aquilo que nós pedimos. Certo?